Streamings revolucionaram a forma como as pessoas consomem televisão. Porém, essas plataformas estão passando por uma crise sem precedentes em sua curta história. Será então que veremos o fim do streaming? A Netflix mudou tudo. A empresa foi fundada na década de 90, mas seus efeitos revolucionários só foram sentidos vários anos depois, especialmente a partir da década de 2010. Com ela, de repente você passou a conseguir consumir séries, filmes, desenhos e documentários a hora que quisesse, sem ter que se preocupar com o horário X que programa Y passaria no canal Z. A liberdade de consumir entretenimento tinha chegado a um ponto quase máximo. A programação linear se tornou uma coisa ultrapassada. Por R$30, você tinha entretenimento de qualidade na palma da mão. Assim, a Netflix começou uma dinastia. O problema é que essa dinastia pode estar com os dias contados. Isso porque, ano passado, a Netflix registrou pela primeira vez em mais de 10 anos, ou seja, após toda a revolução, uma grande perda de assinantes. Todos foram pegos de surpresa, mas o pior ainda estava por vir. A Netflix mudou tudo, tanto interna quanto externamente. Antigamente, era comum que as séries tivessem temporadas com 22 episódios exibidos semanalmente. Com a Netflix, esse número caiu para 13, 10 ou até menos, lançados todos de uma vez só, geralmente os títulos criados por ela. A empresa começou a investir em conteúdo original com a série House of Cards em 2013, demonstrando uma nova abordagem para a criação de programação exclusiva e de alta qualidade. Isso marcou o início da estratégia da empresa de desenvolver séries e filmes originais para atrair e reter assinantes. Com uma quantidade menor de episódios, a companhia passou a prometer uma maior qualidade, tanto de produção quanto de escrita. Todas as suas concorrentes começaram a fazer a mesma coisa, ou pelo menos era isso que elas falavam que faziam. O que mais tem por aí são produções original Disney, ou original Prime, ou original Max, e várias outras das tantas plataformas que surgiram, e que são parte do problema, como você verá daqui a pouco. Mas será que a qualidade ainda é o grande foco? Ou apenas estão sendo feitas séries sem se preocupar com nada além do lucro das assinaturas? Existe uma quantidade absurda de séries sendo lançadas à torto e à direito. E cá entre nós, muitas delas são uma completa porcaria. A qualidade é um ponto central que mostra a decadência do streaming ao longo dos últimos anos, passada a febre da novidade. Mas outros pontos, que antes eram tidos como essenciais para o sucesso dos streamings, foram perdidos nos últimos anos. E os que mais incomodam são justamente os que eu e você, como consumidores, sentimos mais. Afinal, esse produto surgiu com duas premissas básicas: liberdade para assistir o que você quiser, onde quiser e como quiser. E também ter esse benefício pagando um preço muito em conta. Eu acho que você sabe muito bem que esses preços em conta já são coisa do passado, né? Existem motivos para isso, entre eles um que era inevitável e de certa forma positivo, diante do crescimento do mercado, o surgimento de vários outros streamings. Em 2015, Netflix era sinônimo desse tipo de serviço, porque apesar de existirem já outras concorrentes, não eram nem de perto tão relevantes quanto a gigante do on-demand. Pouquíssimos anos depois, já na virada da década de 2010 para 2020, uma enxurrada de plataformas surgiram, sendo as principais Disney+, HBO Max, Paramount+, Star Plus e tantas outras que se somaram à Netflix, Amazon Prime, Hulu e por aí vai. Então, com esse número tão grande de opções, era inevitável gastar muito. O plano padrão da Netflix custa singelos R$ 39,90 hoje, quando poucos anos atrás era metade do preço. Ah, mas é verdade que existe um plano de R$ 18,90, que veja só, conta com propagandas dentro do aplicativo. Você paga por um serviço que antes era livre de anúncio e agora recebe anúncio. Uma evolução ao contrário. O melhor plano custa quase R$ 60. Então eu nem preciso me esforçar muito para te mostrar como o custo-benefício já foi pro ralo. O Disney Plus custa R$ 34. O HBO Max tem um preço muito similar. Supondo que você assine Netflix, Disney e HBO, você precisaria de ao menos R$ 100, caso não estivesse a fim de pagar para receber propaganda. O custo-benefício já não existe mais, já que para ter boas opções, você terá que pagar muito, e mesmo as principais, você verá um catálogo recheado de séries e filmes de qualidade muito questionável. Então, resta o último atributo, liberdade. Mas isso eles também tiraram de você. Compartilhar sua conta da Netflix com um amigo
ou alguém que simplesmente não mora na mesma residência que você está fora de cogitação atualmente. Os famosos clientes parasitas, que se acumularam nos últimos anos usando a conta de amigos, não existem mais no principal streaming. Agora, a conta da Netflix está conectada a uma residência e apenas moradores dela podem usar o aplicativo em qualquer parte do mundo, desde que sua principal fonte de internet seja a residência assinante. Um pouco confuso no início e que gerou muitas revoltas, mas parece que essa medida foi um sucesso, pois a Disney pretende fazer a mesma coisa. Isso tirou a liberdade de você, assinante, compartilhar sua conta com quem quisesse, mas as empresas estavam no direito de fazer isso. Ninguém pode fazer o contrário. A questão é, por que depois de tantos anos elas decidiram fazer isso só agora? A resposta é simples: porque a crise chegou. Uma reportagem do conceituado site de entretenimento americano Vulture descreveu que o setor de streaming vive o pior momento de sua história. Assim, todo o modelo que o streaming ajudou a propagar estaria quebrado. Segundo a Bloomberg, os lucros das grandes empresas de streaming caíram indiscutíveis 90% em comparação à última década. Se em 2013 as grandes empresas tiveram lucros de cerca de 23,4 bilhões de dólares, agora o lucro combinado é de apenas 2,6 bilhões. Não é de se espantar números assim tão ruins, haja vista que as próprias plataformas estão enxugando suas bibliotecas de conteúdo para pagar menos impostos. O que sintetiza esses lucros baixos são os gastos exorbitantes que as companhias estão fazendo. Séries de televisão e streaming antes tinham orçamentos modestos, mas hoje eles são do tamanho ou até muitas vezes superiores aos de cinema. A adaptação de Senhor dos Anéis, subtitulada Anéis de Poder, custou 400 milhões de dólares em sua primeira temporada e espera-se que ela tenha ao menos outras 3 temporadas. A série mais cara da história da Amazon, mas que os espectadores não gostaram tanto assim, pois foi constatado que, apesar de uma audiência inicial alta, a produção não prendeu o espectador até os episódios finais. Diante desse cenário, o CEO da Amazon, Andy Jassy, solicitou um relatório sobre por que seu investimento bilionário em séries originais não está dando resultado. Uma resposta possível pode ser que hoje a quantidade superou em larga vantagem a qualidade. Já a Netflix eliminou seu plano mais básico, aquele com anúncios, em países como Estados Unidos e Reino Unido. Se você quiser assinar lá, terá que pagar muito. Assim, ela lucrará mais. Algo importante depois dela ter se deparado com uma perda de 1 milhão de usuários nos 3 primeiros meses de 2023 na Espanha. A HBO Max, o streaming de Warner Bros. Discovery, também está passando por um ano turbulento. Primeiro, a plataforma mudou de nome, passando a se chamar apenas Max, numa tentativa de atingir públicos de todas as idades e unificar as marcas presentes na Warner Bros. Discovery, uma empresa que surgiu após uma fusão bilionária entre, obviamente, Warner e Discovery. Aqui no Brasil, essa mudança está prevista para acontecer em dezembro, mas nos Estados Unidos, o principal mercado, ela já aconteceu. E bem, até o momento não tem sido um bom início para o Max. Isso porque, entre abril e junho de 2023, a Warner viu sua base de assinantes do streaming nos Estados Unidos encolherem mais de 1,8 milhão. Com a junção dos streamings Discovery Plus e HBO Max, o número de cancelamentos do serviço da Warner em junho foi 68% maior em relação a 2022. E por fim, tem a crise da Disney, e que vem sendo impactada diretamente por seu streaming. O fiasco do Disney Plus é mais real do que muitos poderiam acreditar quando ele foi lançado. A Disney é a empresa de entretenimento mais famosa do planeta, com tantas marcas valiosas sob seu controle e uma gama incontável de clássicos quase centenários. Ele é o lar de Cinderela, Branca de Neve, Mickey Mouse, Homem de Ferro, Star Wars e tantos outros nomes famosos de diversos fictícios. Assim, quando foi lançado o Disney Plus, esperava-se que ele fosse varrer a concorrência, especialmente a Netflix, com muita facilidade. Até porque um único serviço uniria marcas fortíssimas, tanto no passado quanto hoje, sintonizando perfeitamente clássicos e produções modernas. Mas isso não aconteceu, como os mais otimistas esperavam. No balanço corporativo da empresa relativo ao segundo trimestre de 2023, foi registrado um prejuízo de 460 milhões de dólares. Duas justificativas estão sendo usadas diante de um número tão pífio. A empresa está com uma profunda crise de criatividade, se valendo apenas de remakes e derivados, tais como A Pequena Sereia e Indiana Jones, 2 fracassos de bilheteria. Com um desempenho medíocre no cinema, o streaming também vai mal das pernas, pois o Disney Plus perdeu simplesmente 12 milhões de assinantes do primeiro para o segundo trimestre desse ano. Como forma de reverter o cenário e aumentar sua receita e o
lucro, a empresa já estuda elevar o preço das assinaturas do serviço de streaming nos Estados Unidos e que isso pode muito bem ser replicado no resto do mundo. Porém, não é a perda de assinantes que impede a lucratividade do streaming. Na verdade, o problema é que muito se gastou com conteúdos que não tiveram o retorno esperado, algo muito similar ao que aconteceu com a divisão de entretenimento da Amazon. Além disso, mesmo com os gastos exorbitantes, a empresa carece de um lançamento que movimente o público, tanto no cinema quanto no Disney Plus. Revisitar os filmes antigos já é algo que o público não se importa muito. Inclusive, muitos criticam, argumentando que estão destruindo o sentimento de nostalgia. Especialistas ouvidos pelo G1 acreditam que os esforços para cortar gastos já são claros por parte da gigante. Eles prosseguem dizendo que a empresa crê que voltará a aumentar a sua base, mas o foco no curto prazo será mais em lucratividade do que em crescimento de usuários. As plataformas gastaram bilhões de dólares para construir seus robustos catálogos, cheios de grandes títulos, em meio a algumas porcarias. Elas fizeram isso crentes que o retorno das assinaturas compensaria todas as dívidas contraídas. Essa tentativa buscava emular o que a Amazon de Jeff Bezos fez por mais de 20 anos, onde o crescimento via em primeiro lugar, enquanto o lucro esperava assentá-lo. Porém, são negócios distintos e com resultados distintos, onde até o braço de streaming da Amazon sentiu que não poderia replicar o que sua matriz fez com o Marketplace. Não existe crescimento eterno, ainda mais sem você estar com as contas no azul. Produzir à torto e à direito, torrando bilhões de dólares, foi um preço caro a ser pago por algo que sequer dá retorno hoje. O ponto-chave é que os streamings agora estão entre a cruz e a espada, precisando aumentar os lucros enquanto cortam gastos e punem os clientes, que pouca culpa têm, com preços exorbitantes. A revolução já atingiu seu ápice e estagnou. Terá sido essa uma revolução boa ou ruim? Isso você é quem vai me dizer aqui nos comentários. Qual é a empresa que é 5 vezes mais rica que o Brasil? É o que te digo no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!